habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cegar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Boa noite, Pai de Cristo, amém? Estamos entrando aí no mês de agosto, daqui a pouco, estamos no meado de mês de julho, e estou numa expectativa de a gente fazer o nosso primeiro culto lá no templo no início agora de agosto. No primeiro ou no segundo domingo de agosto, se Deus quiser, eu vou terminar algumas coisas que tem para fazer lá essa semana. Ainda tem que pintar o teto, pintar lá perto do púlpito. Já tem a tinta, graças a Deus. Agradeço os irmãos, a fidelidade dos irmãos, né, em toda a dificuldade aí, mas estamos conseguindo fazer o que tem para fazer. E se Deus quiser, né, no início de agosto, aí, nos primeiros e segundo domingo, nós estaremos reabrindo a igreja, tudo limpo, higienizada, distância bem grande,
Vamos fazer assim uma distância bem grande, vamos ver ainda, né, a respeito dos que vão poderem participar, do que não vão. Vamos ver aí durante esses dias, aí nós vamos ficar observando aí como é que está a taxa, né, de pessoas infectadas ainda, se diminuiu, se subiu. Sim, eu quero preservar os irmãos e também a igreja. Abrir também a igreja com todos os irmãos. Não adianta a gente abrir a igreja faltando alguém não podendo estar com a gente. Então eu peço oração dos irmãos aí e compreensão. Né? A gente aguentou até agora e não vai ser isso que vai, né, manter a nossa vida. Nossa vida com Deus é uma vida, é um envolvimento pessoal, né? E a gente pode aguardar um pouquinho e com certeza Deus vai nos abençoar por isso. Não ter pressa em fazer as coisas no controle do Senhor. Então os irmãos já ficam preparados. Eu vou fazer uma inscrição dos irmãos que vão estar no culto, né? Porque de repente vai ter pessoas que não vão estar, tem pessoas que vão estar, para a gente ter um controle aí já para no início de agosto, se Deus quiser. Já marca a tua vaga, já pede a tua vaga, bota no grupo aí da Valnísia aí, da CNV aí, que tá no grupo da Valnísia, tá bom? Eu quero meditar uma palavra com os irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 2, onde diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, fala no nosso coração a Tua palavra, abençoa-nos, nos guarda, nos livra desse mal, desse século, esse vírus. Guarda a nossa saúde, guarda a nossa vida, Senhor. Temos procurado nos proteger, mas Tu és o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda. Se o Senhor não guardar, ninguém mais pode nos guardar. Guarda a nossa saúde, guarda a nossa vida, guarda a vida dos meus irmãos, vida mental, vida em todos os aspectos, espiritual, vida física. Ó Deus, a nossa mente, nosso coração, nosso físico, livra-nos de todo o mal. Nos abençoa pela Tua palavra, em nome de Jesus. E os santos do Senhor digam amém. Jesus aqui nesse texto, que o livro do Apocalipse é uma carta direta de Jesus para João, que estava na ilha de Pátimo, e Jesus escreve a essas 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus pede para que João escreva e fala com os pastores, os anjos. Na verdade, isso aí é um termo assim que as pessoas têm dificuldade de saber se era realmente anjos, se era pastores. Acredito eu que eram aqueles homens que pastoreavam a igreja de Cristo, eram os pastores da igreja. E Jesus aqui, ele alerta a essa igreja de Éfeso
Jesus alerta a essa igreja de Éfeso algumas coisas interessantes que eu gostaria de dividir com os irmãos. Jesus diz o que a eles aí no versículo de número 4, na parte A. Jesus diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então a primeira coisa que Jesus lembra a ele, Jesus lembra algumas coisas aqui que a gente deve meditar nessa noite. A primeira coisa, que eles tinham abandonado o primeiro amor. Eles se tornaram uma igreja fria. Abandonar o amor, no sentido de não ter mais aquele envolvimento com as coisas do Senhor, não ter mais aquele relacionamento, aquele envolvimento com as coisas espirituais, com as coisas do reino de Deus. Aquela igreja abandonou, e Éfeso era uma cidade, a gente vai lá para Atos, a gente vê que Éfeso era uma cidade idólatra, com vários deuses, e eles haviam se esfriado, e esfriamento fala do fogo se apagar, e o fogo se apagar, para reacender esse fogo, para voltar esse fogo tem que ser mantido. E o estado deles, Jesus diz no versículo 5, na parte A do versículo, Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Era uma posição de quem tinha caído, de quem estava prostrado. Era uma igreja prostrada, era uma igreja que estava caída. Aquela igreja ali de Éfeso. E Jesus ele faz um pedido que seria vital para a vida daquela igreja, que é algo aqui importante, que Jesus assim fala com eles, que era vital para a vida espiritual deles, que está no versículo 5. Ele lembra depois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então, aqui, um dos pontos importantes que Jesus pede àqueles irmãos, que também era irmão dele, ele é nosso irmão primogênito, para que eles se arrependessem, tomasse a atitude de se arrepender. E arrependimento, qual é o sinal de alguém que se arrependeu segundo o que Jesus está falando aqui? Alguém aí pode ver, aí no versículo de número 5, qual é a expressão de alguém que está arrependido, de alguém que se arrepende. Ele usa a expressão, ele fala assim: lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta. A expressão de alguém que está arrependido é alguém que volta. É alguém que está no caminho errado, está na direção errada e sabe que é necessário voltar. Para quem está no caminho errado, a única atitude que Jesus diz que devemos tomar é voltar. Ele: arrependa-te e volte. É uma expressão de arrependimento, é voltar. Quer dizer, arrependimento é uma atitude pessoal. Arrependimento é uma atitude pessoal. O telefone está dando umas travadas aqui, mas já estou pegando uma sede, já depois desse período todo. Quer dizer, o arrependimento é algo que Deus pede, que Deus fala, mas Deus não obriga. Arrependimento é uma atitude do coração de cada um de nós. Ninguém consegue fazer ninguém se arrepender forçando, obrigando. O arrependimento é uma atitude pessoal. Nós é que temos que tomar. Em se arrepender ou não, em voltar ou não.
Sou eu ou você que decide isso. Não adianta que você não consegue fazer ninguém se arrepender. Você não consegue fazer a cabeça de ninguém. E nem Deus faz. E nem Deus força ninguém a mudar a cabeça. É uma atitude pessoal. É uma atitude de humildade. De quem sabe que tomou uma decisão errada. De alguém que tomou uma decisão errada e sabe que é necessário voltar. Quem já não ouviu assim, volta aqui! Fulano, volta! Fulano quer voltar! A pessoa volta se quiser. Ninguém é obrigado a voltar. Porque é uma atitude pessoal. Mas voltar é uma decisão de alguém que é humilde. De alguém que reconhece que está no caminho errado. De alguém que sabe que está fazendo algo errado. E era isso que Jesus estava querendo falar com eles. Vocês precisam voltar, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam voltar para o caminho certo, para a direção certa. O inimigo número 1 do arrependimento é qual? Quem é que pode dizer aí? O inimigo 1 do arrependimento é o orgulho. Já começa a vir um montão de coisa na cabeça. Poxa, mas se eu voltar, se eu pedir perdão, eu vou me humilhar, vou estar me rebaixando. Perdoar é perder. A expressão perdoar, de perdão, é você ter que perder, você ter que ceder. E arrependimento também é uma expressão de humildade. E isso não fica feio alguém falar, poxa, eu errei, eu tenho que voltar, eu tenho que consertar o meu erro, eu tenho que acertar o meu erro. Eu não posso continuar nesse caminho, não posso continuar bebendo, fumando, não posso continuar me prostituindo, eu não posso continuar enganando minha família, meu cônjuge, meus filhos. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Só que ele vai ter uma luta. Porque o orgulho é como uma raiz. Já viu uma raiz de uma árvore? Você consegue pegar um facão ali, alguma coisa, e corta o galho de uma árvore com facilidade. Mas a raiz, como diz lá em Hebreus, a raiz de amargura, a raiz da dor, a raiz da ferida, ela fica enraizada ali e ela vai sufocando o coração de qualquer um. É o orgulho, a raiz do orgulho, ela vai sufocando, e aos poucos a pessoa vai morrendo, vai perdendo a alegria de viver, vai perdendo o prazer, vai perdendo a visão, vai perdendo todas as coisas de valores, todas as coisas que fazem sentido para a sua vida. O amor vai se esfriando, a chama vai se apagando. Como Jesus diz ali, era uma igreja que ela tinha tudo, mas estava perdendo aquilo que era essencial. O orgulho e a soberba são sentimentos que matam e sufocam. Terríveis. O pé de cabra, o bisturi que arranca esses ressentimentos, mágoas, decepções, fracassos, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Junto com a gente, ele vai trabalhando junto com a gente. Nós vamos ouvindo nós vamos ouvindo a palavra de Deus e o Espírito vai trabalhando no nosso coração. O Espírito não força. Ele vai agindo no nosso coração, trabalhando no nosso coração, tirando essas raízes que vão sufocando o nosso coração, vai matando o nosso coração. Jesus diz o quê? O arrependimento ele traz o quê? De volta aonde?
A presença do Pai. Quando nós nos arrependemos, a primeira coisa que vem ao nosso coração é voltar ao altar. Voltar ao Pai. Arrependimento é voltar. Voltar ao quê? Ao altar. Voltar ao quê? Ao primeiro amor. Voltar à graça. Voltar à alegria. Voltar à esperança. Voltar à fé. À paciência. À longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Voltar aos valores espirituais. Voltar à fé. Voltar à alegria de viver. Eu vi um testemunho, não sei se você pode achar aí no YouTube, daquele Sérgio Malandro. O nome dele é esse, mas ele brinca muito com criança. O testemunho dele é muito forte. Você vê, ele fala das coisas mais da essência, você não perder a essência. E ele fala que essa pandemia não é algo você poder estar com sua família, né? A pandemia não é algo que vai te matar. A pandemia é algo que você tem que aprender a lidar com ela. E você poder estar com a tua família é uma benção. Né? Ele fala que essas coisas são obstáculos, essas picuinhas da vida são obstáculos. Desemprego, pagar um carnê, a luz atrasada. Isso aí são pequenos obstáculos, isso aí que a gente vence. Ele fala que a coisa terrível é a enfermidade. Não é você ficar dentro de casa, você ficar no hospital lutando para viver. Essas pessoas que estão abatidas. Não, estamos em casa, nossos filhos estão com saúde, estão comendo, estão bebendo. Né? A gente tem uma televisão para ver, a gente tem algo para conversar. Então, Jesus disse para aquela igreja, volte, né? Volte à presença dele. A igreja de Jesus é o lugar de homens e mulheres arrependidos. A igreja é lugar de pessoas arrependidas, de pessoas que se voltam. Deus está sempre falando com a gente. Às vezes a gente sai do caminho, que é normal sair do caminho errado, e a gente precisa voltar para o caminho certo. A Bíblia está sempre nos chamando, a palavra de Deus está sempre nos chamando para a direção certa. Tomar a decisão certa, fazer as coisas certas. Fazer as coisas com equilíbrio. Uma fé equilibrada, uma fé pautada em Deus. Quer dizer, todos nós temos áreas em nossas vidas que precisam voltar ao caminho. Talvez você se desviou do caminho. E essa palavra está te lembrando que você precisa voltar às primeiras obras. Eu falo para os irmãos, eu também. Quantos que estão ouvindo isso aqui que não estão mais orando como oravam? E não lê mais a Bíblia como liam a Bíblia? E Deus está falando para a gente, volta. Volta, arrependa-te, volte ao caminho. Volta a essa área da sua vida, volta a amar sua família, volta a amar a igreja, volta a amar a Cristo, volte a tua fidelidade. Tem pessoas que ouvem e continuam sendo infiéis e vão morrer infiéis. Mas a humildade, né, é uma das virtudes cristãs. De se arrepender e falar, poxa, isso não está certo. Eu tenho que fazer o que é certo. Eu tenho que fazer o que Deus pede. Eu tenho que realizar o que Deus está me pedindo. As nossas decisões são decisões pessoais, de tomar atitudes de mudanças. São atitudes que eu não posso forçar ninguém. O que eu vou dar conta a Deus é do que eu ensinei à igreja, do que eu ensino para a igreja, do que eu ensino para os irmãos. Mas eu não vou dar conta da tua vida pessoal. Pelo que eu vejo aí nas mensagens que eu tenho colocado, pouca gente não está interessada em ouvir a mensagem de Deus.
Mas a minha responsabilidade é o quê? Botar a palavra de Deus para os irmãos, tentar alertar os irmãos, despertar os irmãos, abençoar os irmãos, mas eu não posso obrigar ninguém a beber da palavra, do que eu tenho falado com a igreja local, com os irmãos. Graças a Deus que alguns estão mantendo a sua fidelidade, estão preocupados com a sua vida espiritual, não querem sair do caminho e têm ouvido a palavra de Deus. Porque deixar de ouvir a palavra de Deus certamente é descer pirambeira abaixo, é errar o caminho. O que nos mantém no caminho é a palavra, é o Espírito. Eu tenho ouvido as mensagens do bispo terça-feira, online, muitos pastores, a gente ouve lá as orientações dele, a ministração, a pregação da palavra. Eu necessito, eu sinto falta, porque isso é que me mantém, isso é que mantém a chama, isso é que mantém o fogo. Não é eu assistindo outros vídeos na internet, é eu ouvir o meu líder, eu ouvir o que o meu pastor passa para a minha vida espiritual, a direção que ele fala, vou analisando, vou pensando, vou meditando na palavra. Arrependimento é ser como o filho pródigo. Quando ele teve a humildade, quando ele chegou num estado deplorável, em todos os aspectos, ele lembra: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dizer: pai, pequei contra o céu e a terra, não sou digno de ser chamado teu filho. Houve ali um arrependimento, vou voltar para a casa do pai, vou voltar para o Senhor, vou voltar à atividade, vou voltar a orar, vou voltar a ouvir a palavra, vou voltar a ouvir os louvores, vou voltar ao culto, vou voltar à adoração, vou voltar ao Pai. E o que o pai fez? O pai recebeu aquele filho, tratou daquele filho, devolveu o anel, a aliança, a sandália do Evangelho, botou certamente uma roupa limpa, matou um animal cevado, fez uma festa. Alegrai que esse meu filho voltar. Vamos voltar. Vamos ficar nessa expectativa agora no início de agosto, em voltarmos. Não voltar da mesma forma que nós entramos nesse período aí dessa pandemia, voltar melhor, voltar mais com desejo de restaurar a vida espiritual, com desejo de buscar mais o Senhor. Essa é a nossa esperança. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos, a vida de cada um dos irmãos, a família de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe cada membro do corpo de Cristo, da igreja local, de CNV em Piabetá. Você que faz parte desse corpo, vocês que têm ouvido essa palavra, você que tem buscado fazer a vontade e a direção de Deus, que Deus possa te abençoar ricamente, tirar toda a tristeza, mágoa, depressão, opressão, tudo que tem te atacado, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus. Que você volte a ter refrigério, paz, alegria no Espírito Santo. Em breve estaremos juntos, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. E os santos do Senhor digam...